já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento, a Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Brossard estava muito cansado, mas nem só de agruras é feito o cotidiano do casal sindical. Há também momentos de humor, ainda que sempre perpassados pelo elemento trágico. Um desses momentos aconteceu logo depois do advento da nova república. Uma comissão de mulheres da Paraíba resolveu ir a Brasília levar vários documentos para serem entregues ao ministro da Justiça, Paulo Brossard. Penha conta. Quando chegamos, o ministro Paulo Brossard disse que nem sabia do caso. Mas como, pensamos? Se esse caso da Margarida foi muito denunciado e divulgado pelo país, e justamente o ministro da Justiça não sabe do caso, parece que nem é brasileiro. O ministro também nos disse que estava muito cansado e nem podia se sentar. Aí eu disse para ele, imagine, o senhor diz que está cansado, e os trabalhadores que trabalham o dia todo. Ele pediu também que a gente ajudasse ele. Como é que a gente pode ajudar? Pode botar patrão na cadeia? Não pode. Se o ministro da Justiça nada pode fazer contra as violências que sofrem os trabalhadores, só podemos entender que a violência está pior agora que na velha república. Violência sobre a mulher do campo. Tanto Margarida quanto Penha se acostumaram a refletir sobre a questão específica da mulher dentro do espaço de luta no campo. E Penha não tem palavras a medir sobre o assunto. A mulher do campo sofre em primeiro lugar com a violência da fome. Na hora de repartir a alimentação, sabe que é muito pouco até para os seus filhos. Mas tem que deixar mais alimento para o marido e os filhos do que para ela mesma. Por que dar mais para o marido? Porque ele está trabalhando e precisa se alimentar bem. Em segundo lugar, Penha menciona a violência dos hospitais. As mulheres parem e 3 horas depois têm que deixar o hospital. Elas não têm carro, nem condições de se deslocarem e ter o tratamento necessário em sua casa. Há pouco, uma camponesa foi descansar e não tinha vaga na maternidade de Lagoa Grande. Ela teve de ir para Guarabira. Ganhou o filho às 7 e às 10 teve de deixar o hospital. Andar 2 quilômetros a pé para chegar em casa. Isso é um sofrimento grande. As curetagens, às vezes, são feitas a cru, sem anestesia. Isso é um roubo, pois o trabalhador tem direito à assistência médica. A gente sofre demais nesses hospitais. E os corruptos levam tudo e depois dizem que os hospitais estão falidos. Mas a situação também é difícil dentro das casas. Os maridos saem para o trabalho e às vezes os patrões vêm de espingarda, expulsando todo mundo. Isso tem acontecido na região do Brejo e de Araruna. Patrões e seus pistoleiros e jagunços bem armados entram nas casas e quebram tudo. Em outros casos, prendem os maridos, processam e as mulheres têm de arranjar a alimentação e educação dos filhos e ainda lutar para soltar os maridos. Por isso é bem explicável que muitas se amedrontam. Eu não critico as mulheres que não estão preparadas para continuar. Elas ficam amedrontadas e buscam fazer com que os maridos fujam da luta. Temem que os maridos morram. E como a violência e a impunidade andam juntas, elas só podem ter medo. E muitas vezes os próprios sindicatos camponeses não deixam as mulheres se associarem. Como é que a mulher pode avançar assim, se nem mesmo no seu sindicato pode se associar? O calvário é longo, mas não acabou. Maria Penha vai se referir ainda à questão da cidadania, em que as mulheres têm muitas vezes negado seus direitos civis. Elas não são nem ao menos reconhecidas como trabalhadoras rurais. Tentaram colocar em seus títulos de eleitor a profissão de trabalhadora rural, mas o juiz não quis reconhecer. Vários títulos foram feitos assim e depois voltaram, para que fosse trocada a profissão de trabalhadora rural para dona de casa. Assim, quando chegar no
Fun rural não vai constar como trabalhadora rural e não tem direito à aposentadoria. Por isso, na prática, no Nordeste, a mulher trabalhadora não tem direito à aposentadoria. Ela só tem esse direito quando completa 70 anos ou quando o marido morre. É a mesma coisa do que dizer para uma mulher da cidade, operária, professora, médica, socióloga, que ela não é trabalhadora, mas sim dona de casa. Finalmente, Maria da Penha irá se referir à violência sexual. Uma das lutas maiores que temos é no sentido de falar da exploração e da violência que nós mulheres sofremos e até mesmo da violência sexual, pois a mulher não é dona do seu próprio corpo. Se, numa noite, ela não está disposta a ter relações com o marido, então ele alega logo que vai arranjar outra e que vai deixá-la. Os meninos com 14 ou 15 anos são levados pelos pais aos cabarés. As meninas, se tiverem um caso com o namorado, são expulsas de casa. Os homens podem ter várias mulheres, a mulher não. Se ela não estiver satisfeita sexualmente com o marido, não tem direito a ter outro, nem mesmo um caso à toa. Ou ela é morta, ou é tida pela comunidade como safada. Quanto a essa parte sexual da dominação, Penha acha que a igreja tem muito a ver com isso. Muito dessa visão machista, dessa opressão que a mulher sofre hoje, é por causa da própria igreja, que colocou na cabeça das pessoas. A igreja tem hoje um papel muito interessante, que é tirar o povo do próprio lugar onde ela própria o levou. Ela colocou o povo no mau caminho. Dizia que a mulher tinha que ser de um jeito certo, que o trabalhador tinha que sofrer e ser pobre, que Deus tinha feito um mundo assim, com pobres e ricos e outras coisas. Hoje a igreja começa a mudar e é responsável para tirar o povo daquele caminho onde ela o jogou. Perfil e a revolta de Penha. Maria da Penha, em seu livro, traça também a sua própria trajetória, que merece ser examinada não só pelo que ela tem de comum com milhares de mulheres, como também pelo que ela tem de raro, ou seja, o caráter de redenção e de ultrapassar as condições duras em que nasceu e foi criada. Eu sou filha de uma camponesa, Angélica José do Nascimento, que deixou o campo e foi para a cidade de João Pessoa ser empregada doméstica. Depois de 3 anos na cidade, minha mãe teve um caso com um cara, um alemão, e eu nasci. Então ela voltou para a casa dos meus avós, que não me quiseram, com toda aquela brutalidade. Então, ela me jogou no colo deles e foi morar num cabaré. Era o jeito que ela tinha de sobreviver. Quando completei 6 meses, minha mãe veio me pegar de volta e as vizinhas não deixaram. Então, meus avós me criaram. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe reapareceu. Continuava na mesma vida. Tinha pegado tuberculose e vomitava sangue. Necessitava de ajuda. Tinha vindo morrer em casa, mas os patrões não deixaram que ficasse. Diziam que a doença pegaria nos filhos deles. E ela foi morrer num cabaré. Queria estudar, mas não pude. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Quando fui me casar, houve um problema. Eu não tinha registro de nascimento. Só vim me batizar depois de casada e terminei com 4 anos a mais de idade nos meus papéis. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.